1.121 Guild Wars Capítulo 363 Morada do Rio Autor Kotaro fala clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. No dia seguinte, Eva caminhou com as 4 belezas pela zona de campo não reclamada que era adjacente às terras paradisíacas, chamada a Moradia do Rio. Eles já haviam estado aqui, mas pararam depois de um tempo, já que as 3 beldades NPC subiram de nível. Reverse Duel era um jogo aquático destinado principalmente a jogadores entre os níveis 65 a 80. A população de monstros era cerca de 1/10 da típica zona de campo entre os níveis 1 a 50. Estas 4 senhoras estavam de volta e prontas para continuar a sua tarefa. Antes, eles tinham que agir com relativa cautela porque eram todos de rank 1 e enfrentavam supressão de nível e de rank. Agora, porém, as 3 belezas NPC estavam no mesmo rank que os monstros aqui, o que significa que a preocupante supressão de rank desapareceu. Quanto à supressão de nível, isso significou pouco para eles no longo prazo. Como tal, não havia mais escrúpulos. Quando eles estavam no rank 1, eles já podiam abater monstros do rank 2 com relativa facilidade. Agora que eles estavam no rank 2, eles certamente poderiam massacrar monstros do rank 3 com extrema probabilidade. Como tal, Eva simplesmente jogou fora um item que ela comprou na loja da guilda. Atração de monstro, consumível classificação, épico, 50% de eficácia, refeito. Estimule todos os monstros dentro de uma zona de área a se concentrarem em um local. Um item que era mais comumente usado por jogadores e aventureiros NPC para atrair monstros para longe de um local ou zona para executar um plano foi, em uma das poucas vezes na história, usado para atrair todos os monstros em um só lugar para economizar tempo. As senhoras esperaram preguiçosamente que os vários monstros corressem para a morte. Mesmo que a população de monstros para uma zona de campo de rank 2 fosse apenas 1/10 de uma zona de rank 1, ainda havia algumas centenas deles com certeza. Devido ao grande tamanho das zonas de campo individuais, mesmo a menor zona de campo é do tamanho do Yomine, a distância entre cada monstro era naturalmente muito grande. Como tal, eles não chegaram como um grupo, mas de forma sequencial. Assim que esses monstros colocaram os olhos nas 4 belezas, eles rugiram e correram. Não importa a raça, monstros eram monstros, e sua simples vocação na vida era massacrar seres sapientes. Às vezes até uns aos outros. Eva falou lentamente. Um por um. Os outros 3 trocaram um olhar e assentiram. Afinal, os 3 agindo juntos seria um exagero. Apenas um deles foi suficiente para massacrar toda esta zona de campo, então seria melhor se revezar e permitir que eles se acostumassem com seu próprio poder. Zaine decidiu avançar primeiro. Seu corpo se iluminou com um brilho azul e seus olhos também emitiram uma luz azul cintilante. Além disso, faíscas de relâmpagos começaram a enrolar-se em torno de seu corpo de forma intermitente. Nota do autor: você pode imaginá-la como algo parecido com quando alguém se torna Super Saiyan 2 ou superior em termos de aura, só que a dela é azul e não amarela, e seu cabelo não se tinge automaticamente. Nome: Lontra da Trilha Aquática. Monstro de classificação especialista nível 73 HP, 900.000. Este monstro era uma lontra azulada do tamanho de um lobo. Era do tipo agilidade, ostentando extrema velocidade e manobrabilidade, mas tinha defesa fraca e dano físico bruto. No entanto, na mesma linha, usou ataques à distância para lutar. Geralmente usava habilidades aquáticas ou feitiços para atacar seus inimigos à distância, contando com sua agilidade para evitar que também fosse atingido. No entanto, este monstro escolheu o pior inimigo para lutar, já que Zaine não era mais o mesmo. Ela tinha uma grande afinidade com raios, que era extremamente potente contra monstros aquáticos. Eva também lhe deu o item ornamental Thunderbolt. A primeira passiva deu a ela um escudo elétrico sempre que ela era atacada, repelindo 40% do dano recebido e devolvendo 10% dele como dano elétrico. Quanto à habilidade ativa, ela tinha o mesmo nome de uma das novas habilidades de Zaine e causava 30% de dano elétrico em uma área de efeito que não foi especificada, mas deveria estar a 3 milhas do usuário. Ainda assim, Zaine abriu o campo com uma nova habilidade que adquiriu ao subir de ranking. Thunderstreak, habilidade ativa efeito.
Invoca um raio dos seus que atinge um único alvo, causando 70% do dano elétrico ao contato. Pode atordoar o alvo. Tempo de espera: 5 minutos. Este ataque atingiu a lontra da trilha da água antes que ela pudesse gritar suas ameaças e falar merda com Zayn na linguagem dos monstros para ganhar impulso. Ele literalmente só apareceu aqui por alguns segundos e foi atingido por um raio instantâneo vindo do céu. Menos 500 mil. Este foi o dano base do ataque relâmpago. Antes do rank 2, causar mais de 100 mil de danos sem a ajuda de uma arma ou equipamento era raro. Usar as próprias habilidades para causar esse tipo de dano exigia estatísticas e modificadores absurdos do sistema. E isso sem contar o fato de que o dano de raio foi multiplicado por 3 contra monstros à base de água. Então o dano final foi de 1.500.000. Incrível! Apenas subir um rank poderia mudar tanto a produção de dano dos NPCs. E isso sem considerar o fato de que Zayn estava no nível 50 e Alondra estava no nível 73. Isso significava que havia uma supressão de estatísticas de 20% em Zayn devido à diferença de nível, mas ela ainda era capaz de causar tanto dano usando uma habilidade básica. Claramente, o aumento de classificação de Zayn pode ter tido menos impulso, mas teve o maior efeito, pois ela o controlou manualmente. Ela usou quase tudo para despertar um elemento relâmpago nela e fortalecê-lo tanto quanto possível. Agora, seu dano elétrico foi ainda maior que o seu dano mental. O monstro de nível especialista caiu no chão morto, fumaça enrolando em torno de sua forma enquanto era carbonizado. Mesmo em seus últimos momentos, ele não conseguia entender por que essa mulher não aderiu às regras tácitas da batalha, deixando-a se posicionar um pouco. Zayn recuou e deixou Roma aparecer. Roma ainda segurava Rosella, pois ela só precisava de uma mão para lançar suas artes místicas, e ela acenou com a mão lentamente enquanto cantava um verso familiar que todos já tinham ouvido várias vezes. Com uma luz verde gelada que inundou a terra, mãos começaram a perfurar o chão enquanto puxavam cabeças, depois torsos e depois corpos inteiros para o mundo dos vivos. Os escravos bruxos haviam chegado. Não houve nenhuma mudança perceptível por parte deles, já que não haviam se classificado com os ciganos. Afinal, eles foram convocados através de sua própria técnica, não através de uma habilidade de sistema. No entanto, fez pouca diferença, já que os Suitslavs logo estariam fazendo sua própria versão de um rank up. Eles absorveram muita força vital de rank 1 dos monstros, e até mesmo força vital de rank 2. Se pudessem consumir um pouco mais, conseguiriam sua primeira transformação. Afinal de contas, agora eles não se pareciam nem um pouco com mortos-vivos. Suas peles eram brilhantes e saudáveis, enquanto seus movimentos eram ágeis e adequados. Se não fosse o fato de quase não falarem e aqueles olhos negros que tinham, onde até a córnea era preta, poderíamos até confundi-los com vivos. Nome: Homem-Peixe, monstro de classificação especialista nível 71 HP. 800.000 Um feio homem-peixe veio em seguida, com cabeça de peixe-lama, olhos pequenos e redondos, 2 bigodes longos e boca aberta, fazendo o sujeito parecer um idiota supremo. Ele tinha um corpo humanoide coberto de escamas e suas mãos e pés eram palmados com garras afiadas nas extremidades. Quanto à parte inferior de seu corpo, havia apenas uma sunga fina e frágil cobrindo-a. No entanto, isso significou pouco para os ciganos. Ela simplesmente lançou instantaneamente sua habilidade aprimorada de mãos necróticas, que agora mantinha os inimigos no lugar por 1 minuto em vez de 30 segundos. As mãos emergiram do chão e agarraram o homem-peixe com força, não permitindo que ele se movesse. Não só isso, mas essas mãos causaram uma quantidade significativa de dano por segundo, que era insignificante no rank 1, mas agora era perceptível no rank 2. O mais importante foi o fato de que os escravos bruxos riram ameaçadoramente enquanto cercavam o homem-peixe preso. O sujeito poderia ter sido um monstro quase estúpido, mas de repente sentiu um medo sem fim percorrendo enquanto os escravos bruxos se aproximavam. Uivava de medo e preocupação, mas era tudo inútil. Após cerca de 30 segundos, os escravos bruxos se dispersaram, permitindo que o corpo do homem-peixe aparecesse. Tudo o que restou foi uma casca dessecada, sem qualquer vestígio de energia ou sangue. No momento em que as mãos necróticas passaram, a pele simplesmente se transformou em pó e flutuou para longe. Quanto aos Suitslavs, eles pareciam ainda mais incríveis,
como se estivessem prestes a cruzar um grande limiar e precisassem de um pouco mais. Vendo isso, Zayn sorriu. Roma, você pode continuar lidando com os monstros que vierem. Vou paralisá-los para seus escravos bruxos para que eles possam absorver a energia vital em paz. Roma assentiu com gratidão. Obrigado, Zayn. Como tal, ao longo da hora seguinte, Roma fez com que seus escravos bruxos drenassem muitos monstros de rank 2 em sacos de pele vazios. Zayn iria congelá-los com sua telecinesia, apenas prendendo-os no lugar com sua mente aprimorada. Claro, se esses monstros resistissem fortemente, o que obviamente fizeram, ela teria uma expressão carrancuda enquanto os segurava no lugar. No entanto, as habilidades e técnicas mentais de Zayn foram reforçadas por sua passiva Lightning Aura. Aura Relâmpago, habilidade passiva efeito. Todos os seus ataques mentais e físicos são imbuídos de um efeito de raio, que pode atordoar os alvos ou causar quantidades aleatórias de dano de raio ao entrar em contato. Como tal, apenas agarrá-los muitas vezes os leva a ficar paralisados por um choque estático, deixando-os duplamente vulneráveis aos ameaçadores escravos bruxos de Roma, que drenaram esses pobres monstros sem se importar com seus sentimentos. Porém, uma coisa interessante foi que, com o passar do tempo, a chegada de monstros tornou-se menos esticada e mais frequente. Aqueles que foram atraídos de longe estavam chegando agora, e vieram em grupos de 2 ou 3. Zayn e Roma ainda eram capazes de lidar com eles com uma facilidade nojenta, e os escravos bruxos agora podiam se dividir para se banquetearem com alvos diferentes, permitindo-lhes ganhar muito mais energia individualmente. No momento em que mataram cerca de 25% dos monstros nesta zona de campo, de acordo com o controle de Eva, os escravos bruxos congelaram no lugar e pararam de drenar energia vital. Em vez disso, todos sentaram-se no chão enquanto a energia começava a girar em torno deles. Para subir de nível, eles não precisavam de energia externa com tudo que haviam drenado. O que eles precisavam era de tempo para digerir tudo. Afinal, havia uma lacuna entre drenar a energia externa e usá-la como própria. Para qualquer espécie devoradora de energia, eles precisavam absolutamente converter a energia consumida em sua própria para uma mudança permanente. Como se poderia imaginar, os Witchslavers finalmente atingiram esse limite e agora podiam subir de rank. Eles lentamente transformaram seus enormes poços de energia vital em sua própria forma estranha de energia, que era semelhante à energia mística canalizada pelos Roma, mas um pouco mais pura. Este era um processo demorado que duraria um pouco, mas as 4 belezas não se incomodaram. Afinal, eles vieram aqui para limpar sistematicamente esta zona de campo, então planejaram passar algum tempo aqui de qualquer maneira. Como tal, Zayn e Roma regressaram ao seu estilo de matança. Zayn testaria suas novas habilidades, como Thunderstreak, Thunderwave e sua habilidade Mind Blast aprimorada. Ela também tinha uma habilidade Thunderstreak do item ornamental Thunderbolt, mas que causava um AoE de 30%, enquanto sua própria habilidade causava 70% de dano a um alvo. Thunderwave também foi um ataque de iluminação AoE que causou 30% de dano, então quando combinado com a habilidade do item, foi realmente uma visão arrepiante ver raios caindo dos céus como se Zeus estivesse enfurecido. Guild Wars capítulo 364, Zona de campo conquistada. Com esta combinação, Zayn foi capaz de aliviar a dor. Ela quase nunca usava sua habilidade passiva ilusão, já que ela e Roma não eram mais cautelosas com esses monstros. Seus ataques já causaram danos na casa das centenas de milhares e, ao abusar de sua fraqueza elementar, foram multiplicados. Como esses monstros aquáticos poderiam sobreviver? Eles eram apenas peixes no cepo. Claro, isso não foi tudo. Afinal, as habilidades tinham tempos de espera, então a melhor maneira de manter a capacidade de combate e a fluidez em Boundless era através de técnicas próprias. Como tal, Zayn jogou fora muitas adagas de classe comum que Ikari fez esta manhã. Mesmo que eles não tivessem atributos e estivessem no rank comum, sua produção de dano estava no auge de seu nível devido à grande habilidade de Ikari e amplo conhecimento de ferraria, graças a Draco. À medida que eram manobrados pela telecinesia de Zayn, eles também tinham raios enrolados em torno de suas formas. Mesmo que sua habilidade passiva apenas desse uma chance para a manifestação da iluminação, Zayn foi inteligente em manipulá-la. O que ela fez foi aumentar indiretamente as chances de manifestação,
fazendo com que Ikari fabricasse essas adagas com metal extremamente condutor. Obviamente, essas coisas seriam importantes. Se Zayn tivesse usado adagas de madeira, por exemplo, deveria ser bastante óbvio que seria difícil manifestar qualquer afinidade com sua energia elétrica. Com estes altamente condutivos, a chance foi significativamente ampliada. Como tal, quando eles foram rasgando os corpos desses monstros aquáticos de Rank 2, eles rapidamente fizeram picadinho deles, deixando apenas lajes bem cozidas para trás. Quanto a Roma, ela também experimentou algumas de suas novas habilidades, como Cruel Beast Summoning. Isso invocou um grande espírito de lobo e seus olhos vermelhos e malignos estavam fixados nos vários monstros que chegavam. Com um uivo, saltou para a briga e começou a despedaçá-los com prazer. Seus dentes penetraram facilmente em escamas, pele e ossos, sem se importar com o tipo de defesa que esses monstros tinham, arrancando sua carne e vísceras para o mundo ver. Os monstros submetidos a isso gritaram e guincharam de dor, alimentando ainda mais o prazer da besta cruel. Ele esculpiria lenta e sistematicamente os monstros com suas garras e dentes, certificando-se de infligir a maior quantidade de dor enquanto os mantinha o mais vivos possível para senti-la. Era mais do que apenas uma visão arrepiante e definitivamente não era algo para os fracos de coração contemplarem. Quanto aos monstros, eles começaram a se arrepender de ter vindo aqui. Uma morte agradável e normal estaria bem, porque a necessidade de submetê-los a tanta tortura. A Roma não parou por aí. Ela também lançou algumas de suas outras novas habilidades, como Malevolent Spirit e Sinister Shot. A primeira habilidade convocou uma entidade negra parecida com um espectro que gritou de malícia e correu para o corpo de um monstro próximo. O monstro tentou fugir com medo ao ver o espírito, mas ainda assim foi violado. Assim que o espírito entrou em seu corpo, ele começou a causar estragos extremos, destruindo suas entranhas e afogando sua mente com alucinações e pensamentos malignos e negativos. Demorou menos de 2 segundos para o espírito transformar esse monstro em um rato morto, saltando de seu corpo inútil e saltando para outro próximo para se divertir mais uma vez. Quanto ao Sinister Shot, foi o ult da Roma. Ele causou 500% de dano místico em um alvo e teve um tempo de espera de um dia. Como eles estavam aqui para testar suas proezas, Roma fez questão de usá-lo em um dos monstros Rank 2 de capitão nesta zona de campo que veio depois de seus compatriotas. O dano causado foi de 2.500.000. Isso significava que o dano místico prático total de Roma era atualmente de aproximadamente 500.000. Isso foi maior que o dano mental de Zayn e um pouco menor que o dano elétrico. No entanto, a principal diferença entre Roma e Zayn era que Zayn era um causador de danos à distância, enquanto Roma era um controlador de multidões à distância. Como tal, os Roma não precisavam de grandes danos, mas sim de uma variedade de meios para debufar, debilitar e assediar seus inimigos. E olhando para as habilidades e artes místicas de Roma. Bem, Roma era a rainha indiscutível do controle de multidões. Zayn, que também possuía o segundo elemento mais prejudicial do mundo, Lightning, também era o causador de danos perfeito. Durante toda a luta, Ikari ficou ansiosa enquanto brincava com Loki e Hila. Roma e Zayn não precisavam de seus buffs ou de sua cura, e ela queria deixar um pouco da energia mundial para Roma usar, já que o Mystic Channeler não usava mana, mas convertia manualmente a energia. Eva também assistiu com os braços cruzados e sua cara de vadia em repouso protegida por direitos autorais. Ela não se preocupou em atendê-los, já que eram as estrelas do show de hoje. Honestamente, se Eva não precisasse criar um grupo para que eles pudessem compartilhar experiências, ela não se preocuparia em segui-los. Não porque ela os desprezasse ou algo assim, não. Pode-se até dizer que Eva se importava mais com essas belezas do que com seu suposto homem Draco. Aquele sujeito saiu andando em todos os tipos de missões enquanto enchia pobres belezas inocentes com sua semente contaminada, deixando belezas que não poderiam ser superadas por nenhuma outra em casa para criar seus filhos. Porra, tribulação do céu, seus cachorros estão de olhos fechados. Você não consegue mais discernir o mal do bem? Ou será que Draco também fodeu a tribulação celestial, forçando-a a dar à luz sua prole, viu? Isso pode explicar muita coisa. Voltando ao assunto em questão, Eva não sairia porque seria ofuscada por essas belezas. Ela estava apenas no rank 1, longe de estar à altura de seus rank ups. Mesmo Draco, que tinha uma classe divina,
seria suprimido por eles, a menos que se transformasse em uma de suas formas. Como tal, Eva não tinha nada para fazer aqui a não ser conduzi-los. Além disso, eles também precisavam ser os únicos a lutar, já que precisavam entender o crescimento de seu poder, bem como reforçar seu treinamento mútuo em química. Neste momento, Eva estava pensando em vários meios para alcançar 1 bilhão de platina para sua própria classe. Não fazia sentido confiar em Draco para isso, já que ela era tão hábil e talentosa quanto ele. Ela também tinha o mesmo conhecimento futuro. A única diferença era que dificilmente explorava o seu para não ofuscar sua alma gêmea. Ele gostava de ser conhecido e de absorver o respeito das massas devido à sua dura juventude, onde foi abusado e negligenciado por outros. Na sua família e entre aqueles que a conheceram, Eva sempre foi uma estrela entre as luas. Ela sempre chamava a atenção a ponto de desprezá-la, optando por esconder o rosto atrás de um véu para ter tranquilidade. Como tal, ela e Draco se ramificaram em termos deste aspecto particular de suas personalidades. No entanto, ela também prometeu não ser um fardo, mas uma parceira. Então, ela teve que exercer seu próprio peso em termos de sua progressão pessoal. Claro, ninguém que conhecesse os fatos desprezaria Eva, pois era óbvio que ela passava a maior parte do tempo fazendo o que Draco deveria fazer, gerenciando e treinando os membros da guilda, e mantendo sua genealogia intacta e funcionando. Como tal, Draco tinha tempo livre e paz de espírito para ir aqui e ali e desenvolver suas proezas, enquanto Eva não tinha esse luxo. Consequentemente, a distância entre ela e Draco aumentou ainda mais, e seria difícil realizar movimentos chocantes que pudessem lhe render 1 bilhão de platina. Este era o seu dilema. Logo, toda a zona de campo foi esvaziada. Como os Suitslavers ainda estavam subindo de rank, Zayn cuidou da coleta do saque com sua telecinesia. Assim como Draco quando fez isso em sua forma de arcanjel, Zayn usou sua telestesia para escanear e identificar o saque, separando-os em diferentes tipos. Claro, ela demorou muito mais do que Draco, já que a forma da arcanjel estava no auge nesse aspecto. Zayn riu. Bem, temos 345 materiais incomuns, 35 materiais raros, 214 itens incomuns, 13 itens raros, 67 armas e armaduras incomuns, 18 armas e armaduras raras e 1 poção épica. Eva bateu no queixo e falou: vamos vender tudo então. Vou mandar para Kainu para classificação. Zayn assentiu e entregou as coisas para Eva. Como rainhas supremas do clã Morningstar e da cidade-estado de Vita, elas tinham visto muitas coisas boas das mãos de Draco e dos outros para sequer considerarem esse saque como mais do que lixo. Sem mencionar que Roma era uma híbrido de Massunt, o que significa que ela carregava o orgulho de sua raça. Zayn era um demônio real, o que significa que ela se banhava em riqueza desde o nascimento, e Ikari era da antiga cidade do dragão ancestral, a número 1 naquela mundo. O que ela não tinha visto antes. Eva foi até o centro da zona do campo de habitação do rio e viu um pequeno orbe flutuando ali. Geralmente era invisível para jogadores e NPCs até que certas condições fossem atendidas. Quando ela estendeu a mão para pegá-lo, uma tela apareceu diante dela. Anúncio do sistema para o jogador. Esta é a escritura de origem da área de habitação do rio. Se você reivindicá-lo, isso poderá ser adicionado à sua lista de propriedades pessoais como imperatriz ou adicionado à lista de zonas subsidiárias pertencentes à cidade-estado de Vita como seu cofundador. Aceitar. Sem número Eva optou por aceitar e adicionou à lista de zonas subsidiárias pertencentes à cidade-estado de Vita. Não houve necessidade de adicioná-lo às suas propriedades pessoais porque Vita foi uma criação dela e de Draco, um símbolo de seu amor e vontade de ficarem juntos, não importa o universo ou a linha do tempo. Uma vez reivindicado, um novo menu apareceu para exibir os detalhes desta zona de campo recém-reivindicada, mas Eva não se preocupou em olhar para ele, já que ela tinha visto isso muitas vezes na linha do tempo anterior. Agora, o que ela fez foi convocar Lucia e dizer a Fênix da Luz para escolher alguém para ela. Lucia gritou em assentimento e desapareceu com um raio de luz, apenas um rastro brilhante de energia luminosa mostrando por onde a veloz Fênix passou. Afinal, Lucia já havia sentido a linhagem de Eva antes e sabia que ela era uma verdadeira deusa da luz, então se apressou em realizar seus desejos. Em cerca de 3 segundos, Lucia voltou com Bella nas costas.
A Fênix da Luz gentilmente a deixou e ficou ao lado de Eva com uma expressão respeitosa. Bella não sabia o que Eva queria, mas ela ficou diante da senhora-chefe com uma expressão subserviente de adoração. De todas as irmãzinhas de Eva, ela era a que mais reverenciava a beleza celestial, devido à sua personalidade dura e à loucura mútua. Como irmã distorcida de cobra, ela passou anos abusando sexualmente de seu próprio irmão mais novo para treiná-lo. No entanto, o tiro saiu pela culatra e o sujeito ficou com medo das mulheres e começou a preferir os meninos. Quando ele finalmente ganhou coragem e superou seu bloqueio mental, empurrando sua irmã para baixo e ficando acima dela, de alguma forma as coisas pioraram. Despertou o verdadeiro demônio que estava dentro da alma de sua irmã, e seu desejo não foi reprimido, mas ampliado. Agora, a situação mudou no relacionamento com Cobra sendo superior e ela sendo azarão. A própria Bella era muito bonita, especialmente sexy. Ela era do tipo sedutor cuja postura corporal, curvas e maneirismo incitavam não o amor, não a necessidade de proteger, mas o desejo de penetrar e subjugar. No entanto, seus olhos estavam voltados apenas para seu irmão mais novo, uma coisa horrível nos dias de hoje, e algo especialmente triste porque Cobra nunca iria gostar dela depois do abuso que sofreu e de seu atual interesse por homens. Eva não se importava com os pequenos detalhes de sua obsessão e com a opinião do público sobre ela simplesmente usava suas habilidades, já que Bella e Cobra haviam recebido o mesmo treinamento de sua família sombria, tornando-os os jogadores perfeitos do tipo desonesto, pois já viveram a experiência na vida real. Guild Wars capítulo 365, configurando departamentos. Bella não era tão sensual quanto no mundo exterior, provavelmente porque usava uma armadura completa de couro que não permitia que sua pele ficasse exposta em áreas significativas. Ela era um pouco mais alta que Cobra, o que significava que ela tinha quase a mesma altura de Zayn, mas um pouco mais alta que Eva. Sua forma não era esguia, mas refinada e extremamente bem cuidada. Ela tinha uma pele exuberante e cremosa, nem perto do nível de Eva ou Ikari, e lábios vermelhos rosados mais uma vez, nem perto de Eva, assim como olhos azuis escuros. Seu cabelo era igual ao de fora, preso em uma trança em forma de coroa com uma cor dourada ou avermelhada impregnando sua pigmentação. Nota do autor: uma trança em forma de coroa é essencialmente o cabelo de saber da série Fati. Ela tinha seios grandes em forma de D que lutavam para permanecer obedientes em sua armadura de couro justa, bem como um abdômen plano devido à sua extenuante rotina de exercícios e seu traseiro bem torneado, que Draco e Rambut classificariam como A. Isso significava que estava no nível de uma gravura internacional ou modelo A cujo principal ponto de venda era sua bunda. Afinal, A+ era o nível mais alto que uma mulher normal deveria alcançar. Qualquer coisa em S e acima só poderia ser imitada por mulheres com proporções irrealistas como os NPCs deste mundo. Então, pode-se dizer que Bella estava realmente quase no auge da sensualidade no mundo real. Agora, porém, esta mulher sexy estava ajoelhada diante de Eva, esperando para receber suas ordens. Ela tinha visto o rosto de Eva no passado, quando Eva estava com seu grupo de irmãs mais novas, e a adoração de Bella por ela havia aumentado. Bella. Quero nomeá-la como chefe de departamento de toda esta zona de campo. Caberá a você construir uma filial da minha rede de inteligência e gerenciá-la. Eva disse lentamente. Bella sentiu. Devo me dedicar à sua causa, irmã mais velha. Apenas me ensine o que fazer. Eva sorriu e disse a Bella as mesmas coisas que disse a Sanji, além de adicionar a lista de candidatas ao departamento do setor 0002. Isso foi feito no gabinete pessoal, e os olhos de Bella rapidamente perderam o foco quando ela viu sua avaliação. Naquele momento, a voz de Steven falou. Avaliando o candidato a chefe de departamento. Detectado como aventureiro imortal, dada prioridade. Classe de espionagem detectada, prioridade muito aumentada. Habilidades comerciais relacionadas à espionagem detectadas. 1, 2, 3, 4. Prioridade muito aumentada. Detectando classificações de habilidades profissionais. Todos amadores, sem alterações de prioridade. Avaliação final. O candidato está de acordo. Nota B. Eva viu o nome de Bella aparecer ao lado do setor 0002 quando ficou verde. Agora, o resto cabia a outra louca preencher as lacunas e tornar este departamento grande novamente.
Eva saiu da Riverswell Field Zone com as 4 belezas. Agora, ela verificou a quantidade de experiência que eles ganharam depois de limpar uma zona de campo de monstros de Rank 2. E era diferente, com certeza. O ganho total de experiência foi de 3.450% de experiência, que foi dividido igualmente entre os 4. Comparado a quando eles mataram um único monstro de Rank 2, o Aquabear, no Rank 1, havia um abismo. Naquela época, eles obtiveram mais de 10.000% de experiência por matar um único monstro, e isso foi dividido entre eles. Agora, porém, depois de matar muitos especialistas e monstros de alto escalão, alguns deles no nível de Fruit e Rexy, eles conseguiram menos da metade do valor total. As zonas de campo de Rank 2 não existiam como repolho. Cerca de 80% de todas as zonas de campo em todo o mundo eram de classificação 1, enquanto 15% eram de classificação 2, 4,9% eram de classificação 3 e apenas 0,1% eram de classificação 4. Quanto ao Rank 5 e acima, apenas masmorras teriam isso, e isso era até mesmo masmorras específicas como as continentais. Além disso, havia dungeons lendárias e divinas que tinham inimigos de todos os níveis. Olhando para o declínio do ganho de ESP que a maioria dos jogadores e NPCs enfrentou, bem como a fonte de ganho de ESP, monstros em geral, também sendo escassa à medida que os ranks aumentavam, isso sufocaria qualquer pessoa perspicaz, pois eles poderiam dizer que seu futuro seria sombrio. Eva também suspirou. Se eles quisessem ganhar experiência suficiente para atingir o Rank 3, teriam que lutar contra monstros do Rank 3. No entanto, não havia necessidade de ir tão longe até que a própria Eva pudesse adquirir sua classe divina e subir de rank. Caso contrário, seria um desperdício demais. A partir daqui, Eva e as meninas embarcaram em Lucia e começaram a limpar zonas de campo ao redor da cidade-estado de Vita sozinhas. Como as zonas de rank 2 eram escassas, a maioria dessas novas zonas eram de rank 1. Quanto à clareira, bastou um movimento de Zayn e Roma para esvaziar toda a vida da área. Bem, um movimento de mão foi um pouco forçado, mas foi realmente muito fácil. Eva os fez parar quando chegaram ao setor 0010. Ela já havia nomeado vários jogadores que tinham classes desonestas na guilda como chefes de departamento, exceto o Cobra, porque seu trabalho era muito importante e ele não poderia ser facilmente substituído. Além disso, o caminho de Cobra como assassino não era do tipo perseguidor, observador, mas do tipo banho de sangue. Assassinato repentino. Ele não seria adequado para esse tipo de ocupação dada a forma como sua classe se desenvolveu. Depois de limpar 9 zonas de campo inteiras no Rank 1 por 4 dias, o grupo ganhou mais 234% de experiência. Sim, isso mesmo, eles podem ter massacrado milhares de monstros no Rank 1, tantos que era difícil contar, mas eles coletivamente ganharam experiência suficiente para subir apenas 2 níveis. Quando alguém lembrava que essa experiência de 234% tinha que ser dividida em 4 partes, só poderia ficar sem palavras. A ira de Bondless era um demônio maligno de proporções épicas. Isso prejudicou sua capacidade de ganhar experiência à medida que cresciam e lutavam contra inimigos em seu nível. Reduziu o número de inimigos acima de seu nível para facilitar o ganho de experiência e deu-lhes cerca de 1% de ganho de experiência para conquistas abaixo de seu nível. Como um jogador poderia progredir no mundo de hoje se não fosse trapaceiro que desafiava o céu como Draco? Eram essas 3 belezas. Aí esperava que cada jogador aqui possuísse habilidades ilimitadas magicamente e matasse monstros acima de seus níveis com facilidade. Suspirar. Roma passou para o nível 59, 21% do nível 50, 0%, dando-lhe 27 pontos de estatísticas. Zayn foi para o nível 59. 21% do nível 50, 0%, dando a ela 27 pontos de estatísticas também. Ikari foi para o nível 59, 21% do nível 50, 0%, dando a ela 27 pontos de estatísticas também. No Rank 2, os NPCs ganharam 3 pontos de estatísticas por nível. Como os jogadores ganharam tanto no Rank 1, a diferença de pontos de estatísticas entre NPCs e jogadores era clara. Os jogadores receberam seus próprios benefícios e os NPCs, os seus. Eva colocou todos os 27 pontos no atributo Carisma Design,
elevando de 65 para 92, quase atingindo o segundo limite. Como ela e Roma já tinham 200 pontos em inteligência, Eva estava aumentando sua categoria de atributo principal secundário para dar-lhes mais potencial de crescimento. Assim, os 27 pontos da Roma foram atribuídos ao Spirit, elevando-o também de 65 para 92. Com isso, a capacidade de Zayn e Roma de utilizar seu atributo masculino, inteligência, foi fortalecida sem ter que realizar o tabu final de min-maxing após o rank 0. Quanto a Ikari, ela fazia parte desse tabu em questão, já que ela só tinha uma estatística que poderia usar como dragão branco. Bem, não que isso fosse tudo o que ela pudesse usar, apenas que os outros não eram práticos comparados ao seu atributo espírito. Esta estatística foi aumentada de 345 pontos para 372, aproximando-a do próximo limite de 400. Claro, ela cruzou o sétimo limite em 350 pontos, o que significa que seu aumento atual foi de 3,5x de sua estatística base quando em combate. O oitavo limite renderia um impulso de 4x, o que realmente traria novas asas a Ikari enquanto ela voava. No entanto, era duvidoso que ela conseguisse chegar a 500 mesmo no rank 7, porque a taxa de ganho de atributos caiu bastante depois desse ponto. Quanto aos seus ganhos de saque, o número era grande demais para ser contado, embora a qualidade deles fosse principalmente de classificação comum. Ainda assim, eles eram bons o suficiente para serem vendidos. Então, quando as 4 belezas chegaram à cidade-estado de Vita, entregaram tudo para Kainu. Depois disso, eles foram se instalar e verificar se seus filhos estavam bem. Depois de passar tanto tempo com eles lá fora, certamente estavam exaustos. Enquanto Ikari, Zayn e Roma descansavam, Eva verificou as 28 concubinas e seus filhos. A chefe dessas antigas empregadas humanas era Verita, uma bela jovem com pele levemente bronzeada. Ela também segurou sua filha para Draco, enquanto as outras concubinas seguraram os outros filhos e filhas de Draco. Como vocês estão? Eva perguntou gentilmente. Todos sorriram felizes e se curvaram para Eva. Estamos bem, senhora Eva. Todas as mulheres aqui respeitavam Eva profundamente, por sua magnanimidade em permitir que elas tivessem os filhos de Draco e por seu tratamento gentil com eles. Qualquer um que olhasse para isso pensaria que foi Eva quem os engravidou, não Draco. Isso é ótimo. Deixe-me ver meus enteados e filhas. Eva perguntou com um sorriso. As empregadas obedeceram naturalmente e apresentaram seus filhos a Eva, um por um, contando-lhe seus nomes, suas personalidades, como mostrado até agora desde que eram bebês, bem como suas características de linhagem. Enquanto Eva ouvia, ela sentiu e gentilmente infundiu em cada criança um pouco de sua energia de luz, limpando seus corpos de quaisquer impurezas e melhorando ligeiramente a concentração de sua linhagem sanguínea. Isso era algo que só ela poderia fazer como a reencarnação de Amaterasu. Foi uma mistura das habilidades da herança da deusa da luz e sua linhagem atualizada pela fusão com Draco. Essas mães ficaram felizes e extremamente gratas ao ver Eva ajudando seus filhos dessa maneira. Em qualquer clã neste tipo de mundo, o mestre do clã teria inúmeras concubinas para que pudesse expandir seu clã. Mas em qualquer família ou assentamento com pessoas, nem todos poderiam receber a mesma atenção ou benefícios. O preconceito humano e outros fatores entrariam em ação, fazendo com que uma pessoa obtivesse tratamento preferencial em relação a outra. Draco disse-lhes claramente que nesta linhagem, não era a sua aparência ou personalidade que os definiria ou mesmo a sua linhagem. Foi simplesmente a qualidade dos filhos que eles geraram para ele, então isso os pressionou. Afinal de contas, até certo ponto, eles poderiam controlar ou melhorar as suas próprias qualidades se se esforçassem o suficiente e usassem alguns meios, mas como poderiam fazer o mesmo pelos seus filhos depois de terem nascido? Então, se Eva estava aumentando a qualidade delas, era o mesmo que dar a essas mães um apoio mais forte neste clã cada vez maior que em breve se elevaria sobre o mundo. Depois de fazer isso e conversar um pouco com as mães aqui, Eva foi para a seção do Salão do Éter onde os escravos reprodutores eram mantidos. Eles viviam muito bem, com comida premium e tudo o que queriam sendo trazido para eles. Na verdade, elas eram chamadas de escravas reprodutoras, mas merda, elas viviam ainda melhor do que algumas imperatrizes e rainhas do mundo. Enquanto eram banhados pela pura energia do éter do Salão do Éter,
Como eles poderiam estar em desvantagem? Na verdade, para muitos deles, como aqueles das raças bestiais, suas linhagens eram lentamente purificadas e as impurezas eram lentamente expulsas deles à medida que se banhavam nessa energia, o que até agora acontecia desde que foram comprados. Droga. Alguns poderes ocultos pagaram com sangue para conseguir terras nos arredores da cidade-estado de Vita apenas pelos benefícios normais, mas essas senhoras foram pagas e conseguiram viver no coração dela, onde os benefícios eram incontáveis. Se os poderes ocultos soubessem que os escravos reprodutores viviam melhor do que eles, como se sentiriam? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.